Criançada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Olha que bom, nós já estamos de novo aqui para mais uma história maravilhosa. Essa história de hoje ela é incrível. Antes da gente entrar na nossa história, nós vamos ver o versículo desse mês. Garotinho, garotinha, quero ver se vocês decoram esse versículo. Ele é mais longo um pouco, hein? É um versículo que está lá em Miqueias, livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, eu vou ler a versão NVI, tá bom? É o que vai aparecer para você aqui, olha só, então, leia comigo, olha. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias 6:8. Quero ver se até o fim do mês de agosto nós conseguimos decorar esse versículo, hein? Tá bom? Combinado? Vamos lá, tá lançado o desafio então, hein? E olha só, esse mês a gente vai estudar, a gente vai aprender sobre uma coisa chamada compaixão. Isso! E compaixão é o quê? Preocupar-se o suficiente para fazer algo sobre as necessidades de outra pessoa. Então, tio Enéas, não entendi muito bem. Então é o seguinte, o que é a compaixão? É quando você percebe que tem alguém com uma necessidade, um problema, uma situação que precisa de ajuda e você vai e faz e ajuda e dá suporte, apoio para essa pessoa, faz alguma coisa por ela e pela necessidade dela. E é isso que é compaixão, que a gente vai estudar em todo esse mês de agosto. E a nossa história de hoje, ela fala sobre compaixão. Ela fala sobre Jesus, que é o personagem principal da história de hoje. É interessante, né, garotinho e garotinha? Jesus, ele viveu 33 anos. Mas quando a gente olha na Bíblia, nos livros que contam a história da vida de Jesus, a gente só encontra a narrativa do que aconteceu com ele mais ou menos dos 30 até os 33. Antes disso, tem muito pouca informação sobre o que Jesus fez, mas a gente sabe, por exemplo, que numa determinada época, Jesus foi com a família dele lá para Jerusalém para celebrar a Páscoa, que era uma celebração muito importante, né, para os judeus. Então eles foram todos lá para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Isso está registrado lá no Novo Testamento. A gente sabe também que José, o pai de Jesus, era carpinteiro e que Jesus aprendeu carpintaria, trabalhava com o pai dele, com o José. Bom, a gente também sabe que quando Jesus tinha lá próximo dos 30 anos, ele foi lá para o Rio Jordão e ele pediu para o primo dele, que era o João Batista, né, que João Batista o batizasse lá no Rio Jordão. E isso aconteceu, e quando João Batista batizou Jesus, vocês lembram o que aconteceu? Todo mundo ouviu aquela voz assim, uma voz vindo do céu dizendo assim: esse é o meu filho amado em quem me agrado. Isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 17. Deus falando que Jesus era o filho dele. E depois disso também teve um período, né? Essa história é muito famosa, todo mundo conhece. Jesus ficou sozinho no deserto por 40 dias e 40 noites. Ele ficou lá sem comer nada, jejuando, orando, conversando com Deus. Essa também é uma história muito famosa. E aí, depois Jesus voltou de lá, e ele voltou de lá assim, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E aí, ele foi lá para a terra dele, onde ele cresceu, na verdade, né? Ele foi passar um tempo lá e ele começou lá em Nazaré, que é a cidade onde ele cresceu, ele começou seu ministério. E aí, num sábado, Jesus foi na sinagoga, que é o templo, é como se fosse, né, a igreja
que os judeus frequentavam, e eles iam lá no sábado. E aí ele se levantou para fazer a leitura do livro da lei, como se fosse a nossa Bíblia hoje, né? Então o assistente deu para ele lá o rolo, né? Porque não tem livro assim como a gente tem hoje, não tinha nessa época, né? Então era aquele rolo pergaminho, né? Então o assistente deu o livro do profeta Isaías para Jesus ler. O profeta Isaías, ele viveu muitos anos, olha, centenas de anos antes de Jesus. Imagina só, ele viveu centenas de anos antes de Jesus. E o profeta Isaías, lá na época dele, ele escreveu, como todo profeta, né? Escreveu aquilo que Deus colocou no coração dele para ele escrever. Os profetas escreviam de acordo com a vontade de Deus para ensinar as pessoas a vontade de Deus. E ele escreveu nesse trecho sobre o Messias que Deus mandaria para salvar o mundo, o Salvador do mundo. Então, eu vou ler aqui no meu aplicativo aqui da Bíblia, vou ler o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 4, os versículos 18 e 19. É a versão NVI, tá bom? Olha só o que está escrito lá em Lucas. Então, ele está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então lá em Lucas está escrito que Jesus leu isso, que estava lá naquele rolo do livro de Isaías. E aí Jesus leu, enrolou lá o pergaminho e devolveu lá para o assistente. Todo mundo ficou olhando para ele, esperando. E aí ele diz, está lá no versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo que aquelas palavras que ele leu ali no rolo do livro de Isaías, elas foram escritas a respeito dele, Jesus. Ele estava dizendo que ele era o Messias de Deus, que Isaías falou há centenas de anos atrás e que o povo judeu estava esperando. E que ele tinha vindo para anunciar as boas novas e trazer liberdade para os pobres, para os que sofrem, para aqueles que são maltratados e desprezados. As pessoas até ficaram surpresas, né, com o que ele tinha dito a respeito dele mesmo, né? E aí, lá no versículo 24, está escrito assim: continuou ele, nenhum profeta é aceito em sua terra. Então ele estava dizendo que as pessoas não aceitariam ele ou aquilo que Isaías escreveu a respeito dele. E sabe, é verdade, porque as pessoas ficaram furiosas, as pessoas ficaram muito bravas. Elas diziam, quem ele está pensando que ele é? A gente conhece ele, nós vimos ele crescer, ele não é lá filho daquele carpinteiro, ele trabalhava lá de carpinteiro até esses dias, agora está falando que é o Messias. E aí as pessoas expulsaram Jesus da sinagoga. Garotinho, imagina que pressão, tá lá dentro da igreja e eles já começaram a tirar ele de dentro do templo, né, da sinagoga, e foram andando com ele pela rua, por toda a aldeia, e foram levando ele para fora da cidade, para um lugar lá onde tem um barrancão, lá um precipício, porque eles queriam jogar Jesus lá de cima. E Jesus foi caminhando com eles até lá, e quando chegou lá, ele deu um jeito de fugir da multidão, ele foi passando pelo meio da multidão, as pessoas foram abrindo caminho, e Jesus acabou saindo da sua própria cidade, da cidade onde ele cresceu, Nazaré,
E ele foi então para uma outra região, a região de Cafarnaum, onde então ele continuou a sua missão. Jesus então, como estava escrito lá no livro do profeta Isaías, que escreveu isso muitos anos antes de Jesus, Jesus veio com uma missão de nos ensinar sobre Deus e mostrar que nós podemos ter um relacionamento com Ele eterno, para sempre. E Ele também nos ensinou, presta atenção, garotinho e garotinha, isso é muito importante, que se a gente diz que a gente ama a Deus, a gente tem que amar os outros. Não existe amar a Deus sem amar os outros, todas as pessoas. Por isso, ele usou essas palavras do livro lá de Isaías, para dizer às pessoas o que era mais importante para ele, porque que ele veio, qual era a missão, o propósito dele. Jesus viveu uma vida de compaixão. Jesus ajudava as pessoas necessitadas e ele mostrava o amor de Deus em tudo que ele fazia. E quando nós seguimos a Jesus, nós também temos que viver dessa forma. Então, olha o que está aparecendo escrito aqui. A gente tem que guardar essa frase. Olha só, seguir Jesus significa cuidar dos outros. Repete essa frase comigo, olha. Seguir Jesus significa cuidar dos outros. A missão de Jesus era o quê? Era anunciar o Evangelho, as boas novas, o amor de Deus para todas as pessoas. E ele se preocupava principalmente com aquelas pessoas que eram maltratadas, desprezadas, que eram humilhadas. E Jesus veio para quê? Para curar, para ensinar e para resgatar todas as pessoas. Essa era a sua missão, esse era o seu propósito. E ele cumpriu esse propósito quando ele morreu na cruz pelos pecados do mundo inteiro, por mim, por você, por todas as pessoas. Quanto amor ele teve, quanto amor ele tem e quanto ele se preocupa conosco, comigo, com você, até hoje. Então, se nós vamos seguir a Jesus, nós devemos ter esse mesmo tipo de propósito, de missão. Devemos ter compaixão com as pessoas, devemos nos preocupar com os outros e fazer o que for necessário para atender às necessidades das outras pessoas. Então, lembre-se, seguir Jesus significa cuidar dos outros. Vamos fazer uma oração para encerrar nossa história? Endireita o corpinho aí e fecha os olhos para a gente falar com Deus. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas histórias maravilhosas que nós aprendemos na Bíblia. E hoje, com essa história tão linda a respeito do amor de Jesus e da forma como ele tratava as pessoas, sobre a missão de Jesus, o propósito dele, que era de cuidar, de curar, de resgatar, principalmente as pessoas desprezadas e aquelas que tinham necessidade. Nos ajude, Senhor, a sermos seguidores de Jesus que amam todas as pessoas e que também temos essa missão de cuidar das pessoas, de ter compaixão de todas as pessoas. Muito obrigado por esse teu grande amor por cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha, espero que vocês tenham gostado dessa história. Ela é uma história incrível e muito importante, hein? E não se esqueça, seguir Jesus significa cuidar dos outros. Deus abençoe a sua vida, até a próxima!